Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço esse efeito neon usando lápis de cor. Antes disso, não se esqueça de clicar em gostei se você gosta de vídeos como esse e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, assim você acompanha tudo que eu vou postando por aqui. Vamos lá então? Para mostrar essa técnica para vocês, gente, eu imprimi essa página onde eu encontrei uma borboletinha na internet e rebati ela várias vezes aqui para mostrar 6 combinações de cores. Já até deixei um retângulo aqui para ir mostrando as cores para vocês. Também eu vou usar os meus lápis da Faber-Castell Escolar. Essa minha caixa é aquarelável de 60 cores. Eu tenho preferência por usar os aquareláveis porque eu tenho um pouco mais de facilidade, manejo com eles, mas vocês usem as marcas que vocês tiverem em casa, adaptando as cores, que vai dar super certo também. Neste caso, eu vou usar o lápis neon. A gente não precisa necessariamente ter os lápis neon para fazer essa técnica. Vocês vão ver que uma ou outra ali eu vou fazer sem o neon para mostrar para vocês. Mas se vocês tiverem, vai incrementar ainda mais o colorido. Essa minha caixa aqui é da marca Bionic. Eu gostei porque ela veio bem completinha, são 8 cores, bem bonitas, tá? Olha só que bonito. Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo da primeira e depois eu passo toda a sequência de cores das outras borboletinhas também. Então, gente, vocês vão perceber que eu costumo usar sempre um degradê com 3 cores, associado do preto, do branco e mais a cor neon, caso vocês tenham para incrementar o colorido. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a ideia que eu uso, que é sempre escurecer as bordas e deixar o centro bem claro. É praticamente um degradê indo do preto para o branco, né? E depois daqui do branco para o preto, com as bordas bem escuras. E aqui no meio a gente faz uma adição de cores neon. Então, eu vou começar aqui neste caso com o 0,27. O 0,27 é o vermelho escuro. E aí eu vou fazendo assim com tracinhos, né? Esse tracinho eu vou soltando do papel, porque eu quero que bem na borda fique mais escuro e o final do tracinho aqui já seja um pouco mais claro. Eu passo então para a próxima cor, que é o 0,23, o fúcsia. E aí eu passo por cima de tudo aqui, não tem problema, mas eu vou avançar um pouquinho mais para o centro desse espaço, dessa área. A próxima cor, então, é o rosa pétala, o 0,20. Da mesma forma, eu passo por cima de tudo e avanço um pouquinho mais. Mas é muito importante que esse espaço em branco ele seja preservado para nos ajudar nesse efeito. Agora eu posso passar o preto, depois que eu já concluí essas camadas coloridas, é que eu coloco um pouquinho de preto para escurecer as bordas. Eu prefiro passar o preto depois, porque eu tenho um controle um pouquinho melhor, mas se vocês quiserem passar antes de começar o degradê com as cores, fica a critério de vocês. Com o lápis branco, então, eu vou falar o que eu chamo aqui de arrastar o pigmento, mas eu vou então passar o lápis branco de um lado para o outro, unindo esses dois lados, ao mesmo tempo que também uso ele como
um blender, né, para homogeneizar as cores. E aí, nesse caso, se você achou que desbotou demais a cor que você está usando, não tem problema de voltar com as cores, porque o efeito ali no meio já está pronto, né? Então dá para voltar com as cores do degradê, deixando aqui mais vivas. Agora vai do seu capricho, né? Melhorar esse efeito. E para finalizar, então, eu uso lápis neon, que é só para dar um toque a mais. E aí eu passo, sim, um pouquinho do branco aqui. Gosto muito de usar esses lápis neon como blender também, tá? Principalmente quando a gente quer cores bem vivas no desenho. Então, é dessa forma que eu vou colorir aqui a asa da borboleta. Lembrando que essa parte escura, ela não precisa necessariamente estar presente nas duas bordas. Como aqui eu tenho essa parte escura na asa da borboleta, eu não preciso necessariamente colocar o preto nas duas extremidades da área. Eu vou pintar área por área de forma independente. Então, eu começo com o mais escuro, o 0,27. Vermelho escuro. Passo aqui pro fúcsia, que é o 0,23. Um pouquinho do rosa claro, que no caso estou usando rosa pétala, o 0,20. O branco, unindo as duas áreas, os dois lados. Agora fica a seu critério se você quer usar o preto dos dois lados ou não. Eu vou colocar num ladinho aqui pra gente ver como fica. E também vou entrar com o lápis neon, que dá um toque especial aqui para esse colorido. Vou fazer mais um espacinho aqui com vocês e depois eu vou acelerar o vídeo, tá bom? Então, aqui, olha, com o mais escuro. O importante é a gente sempre deixar aquela parte em branco, que é aquilo que ajuda nesse efeito, tá, pessoal? Eu sei que a gente tem uma tendência de querer fechar toda a área, né? Pintar tudinho, mas o espaço em branco ele é bem importante aqui nessa técnica. É claro que num espaço muito maior do que esse, vocês podem também entrar com um degradê de cores ainda maior, né? Com 5, 6 cores. Vai depender muito da área que vocês têm para trabalhar. Como também num espaço muito pequenininho, a gente pode fazer um degradê de uma ou duas cores, tá bom? O importante é que tenha a cor principal, o branco, né? E se necessário for, um pouquinho de sombra. Vou colocar um pouquinho de preto desse lado pra gente fazer diferente do outro
e também ver como vai ficar. Então a gente poderia parar por aqui caso nós não tivéssemos o lápis neon, mas neste aqui eu tô fazendo com o neon rosa, né? Ó, pronto. Mais um gominho desses aqui da borboleta pronto. Então eu vou terminar aqui de colorir e já mostro o resultado para vocês. Olha, então tá aqui o resultado desse efeito neon, sendo que na asa direita eu usei o lápis neon e na asa esquerda eu deixei sem por enquanto para vocês verem a diferença que fica. É claro que fica um efeito bonito também, mas quando a gente tem o lápis neon, a gente consegue adicionar mais algum detalhezinho para ficar um efeito bem bonito. Na próxima combinação de cores, eu vou usar o 033, o 034 e o 029, que são o vinho, o carmim e o vermelho violeta. Além disso, vou usar de novo, né, o pretinho e o branco e o lápis neon aqui num tom mais de violeta, de roxinho, tá? Vou começar com o 033, que é o vinho. Agora eu vou passar para o 034, que é o carmim. 029, que é o vermelho violeta. Passar o branco em cima de tudo. A gente pode voltar com as cores para avivar aqui o que ficou desbotado. E eu gosto de escurecer bem as bordinhas para dar esse efeito mais impactante. E para completar, eu vou então com o lápis neon. Que mais uma vez eu repito, a gente pode passar por cima de tudo usando como blender. E também avançando aqui na parte branca para nos ajudar nesse efeito. Então, da mesma forma, eu vou começar a fazer aqui o degradê das cores mais escuras para as mais claras, deixando sempre aquela área em branco para nos ajudar nesse efeito. Então, aqui eu tô com o 033, que é o vinho. Se vocês quiserem começar com o preto, não tem problema. Eu prefiro passar o preto depois por uma questão de eu consigo controlar um pouco melhor, passando o preto depois, né? Agora eu vou passar pro carmim, que é o 034. Então eu passo por cima de tudo e avanço. Agora passo também pro vermelho violeta, que é o 029. E aqui, claro que eu tô num espacinho pequeno, né, gente? Então vai mais rápido. Mas num espaço maior, vocês façam com bastante capricho e paciência. Vou passar aqui o lápis branco, unindo essas duas partes. Arrastando o pigmento, como eu gosto de falar, né? E aí a gente pode voltar ainda com algumas cores para melhorar essa parte mais desmaiadinha aqui que ficou. Caso você não tenha um lápis branco que arraste o pigmento assim com facilidade, vocês podem fazer o mesmo degradê considerando aqui a leveza da mão, né? Deixando a mão mais pesada ou mais leve. E aí vocês conseguem fazer um degradê também. É que eu acho que usando o branco vai mais rápido e fica um efeito legal. E eu vou escurecer aqui, olha, nas bordinhas com o preto. Agora com
o lápis neon, eu passo assim por cima de tudo para aparecer bem nessa parte branca, né? Então eu vou pintar toda a borboleta e já mostro para vocês. Terminei então essa combinação usando tons de roxo e lilás. Da mesma forma eu fiz uma asa usando lápis neon e a outra sem. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó. Tá, então vocês vejam que a gente consegue o resultado legal também sem o lápis neon, mas tendo o lápis a gente faz um toque aí mais especial no nosso trabalho, tá? Vou passar por uma combinação de cores usando amarelo. Aqui no retângulo eu vou usar o preto, mas na asa da borboleta eu vou fazer sem o preto. E vocês percebam que eu já não tô mais com 3 cores, né, como eu costumo usar. Eu vou usar um degradê de 2 cores mais o neon. Nas outras eu estava usando 3 cores mais o neon, né? Mas nessa eu vou usar somente 2 cores, o amarelo e o laranja escuro e o neon para fazer o efeito. No retângulo eu vou usar o preto, mas na borboleta eu vou fazer sem para a gente ver como fica. Eu vou começar com laranja escuro. Agora eu vou passar pro amarelo. Na minha caixa, o 007. Vou homogeneizar as cores com o branco. Não esqueçam nunca de limpar o lápis branco quando vocês mudarem, né, de cores. No caso, eu estava pintando a borboleta roxinha, então eu limpei para não trazer aquele roxo para essa combinação. Neste retângulo eu vou escurecer as bordas. Também daria pra gente escurecer com o marrom, mas eu gosto desse efeito bem dramático, né? Então eu vou colocar o preto mesmo. E agora então, gente, eu vou passar o lápis neon por cima de tudo aqui e avançando também nessa área em branco. Daria também para fazer uma combinação de cores bem mais clara, usando basicamente só os amarelos, tá? Sem o laranja, sem o preto. Mas eu gosto desses efeitos dramáticos, então por isso eu coloco cores bem fortes. Então aí vocês vão acompanhando de uma forma mais acelerada, mas o esquema de cores é o mesmo. Comecei com o laranja escuro, o 015, depois passei pro amarelo, agora já tô passando o branquinho aí. Neste caso eu não vou usar o preto, né? Mas o neon de um lado da borboleta, do lado direito, para a gente ver como fica o resultado. Para fazer a borboleta verde, pessoal, é a mesma coisa, é o mesmo esquema. As cores que eu estou usando são o 066 verde menta, o 070 verde folha, o 063 o verde, o 99 o preto, o 001 branco e a corzinha neon. Da mesma forma que eu fiz nas outras borboletas, aí também eu vou deixar uma asa com todas as cores, inclusive o neon, e na asa esquerda eu tô fazendo sem o neon pra gente comparar, mas vocês vejam que a diferença é muito pouca, né? O lápis neon, ele entra só para dar aquele charminho, aquele toque especial mesmo. Então, se você não tem o neon, não se preocupa, dá para fazer do mesmo jeito. Na borboleta azul segue o mesmo esquema de cores, então eu estou usando o 053, o turquesa azulado,
o 047 azul, o 054 azul claro, o preto e o branco e também o lápis neon. O azul neon eu tenho assim um pouco de dificuldade de trabalhar com ele, porque eu acho que o azul neon ele não passa de um azulzinho claro, então o efeito brilhante que o neon traz para os trabalhos com o azul eu não consigo, e isso não é um problema com esta marca em específico, mas de uma forma geral todos os lápis que são azul neon ou lápis azuis neon eu realmente acho que não traz nenhum efeito, mas de qualquer forma tá aí a comparação usando o lápis neon, que nesse caso eu acho que não tem praticamente nada de diferença entre usar ou não essa cor, tá bom? Então agora eu vou usar somente essas cores, verde água e o verde turquesa, o preto e o branco. Gente, então tá aqui o resultado. Neste caso, eu não tenho lápis neon, mas mesmo assim a gente consegue o efeito. Se você não tem o lápis branco que arrasta o pigmento, porque às vezes as pessoas não têm lápis branco e às vezes vem o lápis branco na caixinha, mas não arrasta tanto assim, principalmente aqueles lápis que não são aquareláveis. Você pode adquirir um lápis avulso. Eu antigamente comprava muito lápis avulso, principalmente o preto e o branco, tá? Esse aqui da Policromos é bem legal, tem outras marcas ótimas também no mercado. Você pode usar o esfuminho para fazer essa etapa de unir as cores, uniformizar e arrastar o pigmento, ou ainda um blender. Aqui eu tenho um blender da Caran d'Ache, mas eu também tenho da Prismacolor, tá bom? E ainda se você não tem nada desses materiais e mesmo assim quer tentar o efeito, você pode fazer o degradê dosando a força que você vai colocando na mão. Então você precisa deixar a mão bem leve, fazer um degradê bem clarinho nessa área de luz. Vocês podem usar esses lápis neon com outras cores. Por exemplo, se você está fazendo uma borboleta azul, não necessariamente tem que usar o lápis azul. Vocês podem aí acrescentar cores diferentes, como por exemplo, eu acho que um rosa aqui ia ficar super bonito. O lilás, cadê meu lilás? Tá aqui meu lilás, olha. Um lilás aqui ia ficar super bonito, como eu acho que aqui o amarelo, esse amarelo aqui, olha, neon, ia ficar muito bom aqui, né, nessa borboleta turquesa. Então vocês podem agora começar a inventar e criar novos efeitos em cima dessa base inicial aqui que eu passei para vocês. Aqui eu passei as referências de 6 combinações de cores, mas vocês podem criar as combinações de vocês, como por exemplo o vermelho, que eu não coloquei aqui, ou então um verde mais escuro, aí fica a critério de vocês. E lembrando que a gente pode usar esse efeito em vários elementos que aparecem nos nossos desenhos, como estampas, elementos da natureza, folhas e flores, cabelos coloridos, enfim, aonde a criatividade de vocês permitirem e também aonde vocês queiram um efeito bem dramático. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei para mim. E se você gosta de acompanhar dicas como essa, se inscreva no canal para você não perder nada. Eu estou postando bastante dicas e conteúdo para gente que gosta de colorir nossos desenhos e os livros também. Então por hoje é isso, um beijo grande e até mais!